Tá, vamos que depois elas batem, vai. Quebrou a mesa. Tá no ar então ou não tá no ar? Esse ainda passa nada pelos pés. Tá no ar mais um programa galhofando. Ai, meu Deus do céu. Não tá no ar ainda. Não tá no ar ainda. Não, tá tão legal. Tô cagando. Mas tá tão legal. Vai ser 5 minutos só de tela PIP. Vai. Eles vão acabar matando o Pikachu ainda. Tchau, Pikachu! Tá no ar mais um programa galhofando. Tem que bater palma antes depois? Até Agora, qualquer hora. Tá bom, tá. Qualquer hora eu bater palma. Ai, meu Deus, caiu. Qualquer hora é hora de bater palma pros brindes que a gente já ganhou aqui nesse programa, né? Que foram todos esses que, as canecas, as almofadas, que a gente ganhou dos nossos patrocinadores. Isso aí, Que são a Mood Web Store, e a Black Monkey. Black Monkey tem data pra abrir já, hein? Já tem data pra abrir. Que dia, Dia Heitor? 2 2 de julho. 2 de julho vai abrir a loja Black Monkey. Em E Criciúma. novamente vamos mudar o cenário porque vai ter coisa nova pra gente daqui a pouco também. Vai ter. Hoje a vai gente ter. ganhou mais um patrocinador. Ah, é? Ganhamos, verdade. Mas eu não lembro qual é, pode falar. Você sabe quem é a Michele Valesca? Sei. A Nossa Mich- colega. A Michele, nossa diretora aqui, não é? Nossa coordenadora de RH. Bem legal! Muito massa. Ela vai dar camisetas A Michelle da não vai Copa. gostar porque a gente tá meio desanimado. Mas tudo bem. Ela vai dar uma camiseta da Copa pro Não, não é da Copa, é da musa da Copa. Da Respeito, musa da né? Copa. Vamos valorizar, é melhor. Ela faz, manual, um trabalho manual que ela Bem- faz bem bem legal. E ela vai dar aqui pro Galhofando uma camiseta da musa da Copa pra ser sorteada Pra gente sortear. entre as galhofetes. Isso aí, falando em sorteio, né? Legal, né? Tá rolando sorteio lá nas redes sociais. Se tu quer ganhar uma caneca mágica personalizada da Mood, vai lá, curte, compartilha, comenta lá na foto oficial e cruza os dedos. A gente faça, Fechou, por então. favor, colaborem com a gente. A gente quer bombar, a gente quer bombar. A gente precisa bombar. Resultado sai semana que vem. No próximo programa, No próximo programa tá divulgado. vamos divulgar o É que demora aquela burocracia de passar pela caixa, tudo, né? O Isso aí. sorteio não é fácil. Quem ganhou no Instagram e no Facebook. São duas Facebook, canecas. Isso. beleza. E tu falou um negócio que a gente tem 2 patrocinadores, eu lembrei de outra coisa que também tem 2. Que vai sair o 2. Filme da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Tem o 1 já, e agora vai sair o... O 2. Dois, filme Hoje da foi Mulher divulgado o nome Maravilha. oficial do filme. Vai ser Mulher Maravilha 1984, que é o ano que vai se passar o filme. Cheio de mistérios. O último filme se passou quando? Foi na Primeira Guerra. Primeira Guerra, Já. né? Isso. Ah, filmão. E com mistério, Foi né? na primeira, é? Foi na Foi primeira, na primeira. Um grande mistério. Steve Trevor. Ele está no filme. Tava vendo ali, ele ficou. Sim. O Diego ficou revoltado, ele tava vendo. Tá, como assim ele vai estar no filme? Ué? Aí eu. Chris pois- Pine está no filme. Mas como? Como? Pra quem Como não será? sabe, né? Tá, mas é na memória dela? Não se sabe. Pra quem não sabe, Ele ele apareceu no set teoricamente junto teria com ela, morrido, né? não? Não, pra quem não sabe, a Mulher Maravilha, vamos explicar. A Mulher Maravilha, ela é imortal, né? Isso. E aí, lá na Primeira Guerra, ela conheceu o grande amor da vida dela, só que ele era um humano, então em algum momento ele morreu. Morreu. E aí, agora, então, está dizendo que ele vai 60 e poucos anos aparecer. depois, aparece ele lá de boa, andando no meio do pessoal nos anos 80. Vamos ver. Eu acho que era só Esperar. figurante, cara. Erraram o personagem pra parte de figurante. Né? Vamos esperar. Bom, agora eu Pra fiquei ver o que- curiosa, então. E tem data de lançamento É esse pro ano filme? que vem. Massa. E vocês já viram o 1? Eu amo a Mulher Maravilha. Eu acho animal o filme, ficou Eu muito bom também feito. gostei bastante. Ficou Gostei muito muito bem da feito. participação dela com os outros personagens. Os outros Os outros heróis? heróis, E ela foi a primeira protagonista feminina de um filme de herói, né? Isso Ou aí. foi ou não foi? Foi né? a primeira. Foi. Na real, ela faz Agora a gente já parte- vai ter a segunda, que é a Ela- Capitã Marvel. Capitã Marvel já. Eu tô lembrando que ela é empoderada e ela faz parte De um coletivo? De um coletivo de super-heróis. Porque tá na moda, né, gente? Coletivo, empoderamento. Não, chega. Mas vamos lá. falar disso aqui. Falar de outra coisa agora. Isso. Tá, mas não, eu quero continuar falando Da Mulher Maravilha? Da Mulher Maravilha. Então continua, por favor. Vamos continuar? Já me perdi, seu idiota. Então fala da boate do teu livro. Não, tá. Lembrei Então o que eu volta queria pra Mulher falar. Maravilha? Volta que eu lembrei de falar.
Como que é o nome? 1984. Isso. Sabe que 1984 é o nome de um livro do George Orwell? Sim. Em que foi apresentada a ideia de Big Brother pro mundo. Olha. Vocês já leram esse livro? Não, No. já ouvi falar. É um livro bem legal, assim. É o mesmo autor que escreveu Revolução dos Bichos. Sim. E nesse livro de 1984, eu não vim preparado pra falar disso, então vou só dar um assim, extra, né? Ele foi escrito, se eu não me engano, em 1948. Eu acho que ele inverte, sabe? Ele foi escrito em 1948 como dizendo como vai ser o futuro em 1984. Ah, vai ser assim. E aí é toda a sociedade vivendo vigiada por câmeras. Ó. Então, inclusive dentro de casa. E aí, o Big Brother seria um governante, uma espécie de governante que tá sempre assistindo as pessoas pra saber. O que você tá pensando de mim? O que você tá falando de mim? E aí, ele conta a história o personagem principal dele, ele descobre na casa dele um cantinho onde ele conseguia ficar sem a câmera pegar ele. Cego. E aí, quando ele queria chorar, quando ele queria pensar, quando ele queria rir, ele vai lá naquele cantinho. Porque se ele chora no meio da sala, o Big Brother já tá chorando por quê? Então, eu tô te assistindo. Nós ia ver aquele cantinho. E aí não veio em 1984, mas um pouquinho depois aí a gente tá vivendo a era do Big Brother, né? Não, era isso? Era isso que tinha pra falar Fiquei pra chateada agora. Por quê? Eu tô falando uma coisa legal aqui. Quase que eu lembrei de uma coisa, não teve que eu não comentar aqui. Sussurrar. Perdão. Era isso, e aí isso ele previu lá em 1948. Isso eu tô falando assim, né? Não me preparei pra falar. Mas e hoje em dia a gente vive essa era, né? Das câmeras 24 horas. Só tá faltando colocar dentro de casa, mas a gente conversa uma coisa aqui, amanhã o Google me mostra. Não, isso eu já aí fico preocupada. isso é meio preocupante, tem Mas que ficar tudo ligado. bem. Isso aí é um assunto pro link na bio. Ah, boa. Né? Dei uma pauta pros colegas. Falta pros colegas, mas tudo bem. Giovanni Maga tá aí, É. ó. Fica a dica. E você, Jéssica? Então tá, aqui na minha caneca, Arlequina, eu vou falar do grande amor da vida dela, que vai ter um filme solo. E o mais bacana que eu achei é que o ator escolhido para o papel é o mesmo que participou do Esquadrão Suicida. Eu achei isso Quem que é o amor da vida legal. dela? Você esqueceu de falar. O Coringa, gente, né? Pra quem não sabe, o Coringa é o grande amor. Ontem, dia dos namorados, né? Então vamos falar. Tu saiu com o teu Coringa, né? Coisa maravilhosa. Ah, Joãozinho, ó, aquele abraço. Mas ó, deixa eu dizer aqui. Te peguei. É uma coisa assim que. É com o Jared Leto, né? Eu não Isso, sei o é. nome Eu nunca sei o nome desses atores, mas tudo bem. Vamos com o nome do personagem mesmo. Uma coisa que eu li muito a respeito desse ator é que foram críticas, na verdade, de que ele não tem nada a ver com o Coringa, realmente, o Coringa dos quadrinhos. E o Coringa ali, pra mim, eu achei o máximo, lindo, maravilhoso, e achei super massa o casal que formaram, os dois atores no Esquadrão Suicida, e tô torcendo pra que a Arlequina apareça nesse filme e que seja a mesma atriz, porque eu gostei muito da interpretação dos dois, eles roubaram totalmente a cena no Esquadrão Suicida, né? Então tô torcendo aí pelo filme do Coringa e também pelo filme da Arlequina. Há rumores de que vai ter um filme dela também, né? E que seja com essa atriz e que sejam os dois eternamente. Achei o máximo e bola pra frente. A Jéssica falou um negócio que eu acho interessante, que pra quem não... Essa camisa aqui, já pra entrar no assunto, tá? Minha namorada que me deu, Deadpool, Dia dos Namorados, naquela moralzinha com ela agora. E quando eu fui comprar a camisa, eu cheguei pro cara, ele bem assim, tá, tu viu o Deadpool já? Entendendo? Que eu fui comprar, ele bem assim, cara, eu fiquei de cara com o filme porque a história de quadrinhos, ele era um chato pra mim. E no filme ele é um cara legal. Eu gostei mais do filme do que na história de quadrinhos. Então isso acontece às vezes. Na história em quadrinho o personagem é de um tipo, e no filme, no trazer ele, fica um pouco diferente. E que acontece isso, às vezes é bom, às vezes é ruim, mas tem o pessoal que critica. Por exemplo, tem o pessoal que é fiel aos quadrinhos, né? Que quer que o artista, que o personagem siga aquele padrão, gordão e tal, como tu falou nesse caso. E não é, mas isso é uma coisa que Mas você acontece. sabe que você é uma exceção, né? Porque a maioria das pessoas não gostaram de Esquadrão Suicida. Pelo menos como eu vejo, assim, as críticas. Até pela bilheteria não foi muito boa, né? Eles erraram bastante, né? No começo eles tentaram fazer... se pegar o primeiro trailer do Esquadrão Suicida, tu vê um filme sombrio. Não deu muito certo. Eles começaram a botar muita cor.
Daí eles mudaram todo o tom do filme pra investir na campanha de marketing, tudo ali, e não deu muito certo. Do Esquadrão Suicida eu também não gostei do filme, mas gostei da interpretação dos dois Só dos atores. personagens. Assim, ó, Achei que eles casaram legal. Que tem várias interpretações do Coringa, várias histórias em quadrinhos de várias versões dele. Uma que foi baseada é essa do Coringa, todo tatuado, maluco e tal. E falando nele, tá previsto 2 filmes do Coringa. Um com Jared Leto, que foi confirmado essa semana, e um que já tá em desenvolvimento com o Joaquin Phoenix, que vai ser um Coringa mais velho. Legal. Eu gosto meio dele. Situado nos anos 80, mais ou menos. Que também promete ser um filme muito massa. Aí talvez a Casa Smart que é só outra versão do quadrinho. Então são versões do quadrinho que são versões Exatamente. Uma coisa que é interessante também, né, que teve muitas críticas, é o relacionamento entre a Arlequina e o Coringa, que nos quadrinhos a gente percebe que tem um total abuso ali, né, é um relacionamento bem conturbado, onde só a Arlequina sente algo pelo Coringa e não tem, por parte do Coringa não existe, relacionamento abusivo. E no filme, aparentemente, a gente percebe que o Coringa sente alguma coisa por ela. Ele mostra isso, aparentemente, no filme. E aí, meio que eu gostei por isso. Não é o que tá nos quadrinhos, mas achei legal eles terem brincado com isso. Eu acho que a Amanda deve sofrer muito com isso, que a Amanda lê bastante, não sei se tu lê e vê filme. Como tu faz os dois, né? Eu acho que sente bastante essa diferença, né? Muito. Porque tu vê um filme, e tu lê o livro, às vezes, meu Deus do céu, totalmente diferente. São poucos os filmes São que eu fiéis, acho... que eu acho que representam bem, assim. Primeiro que... Mas assim, eu sou muito compreensiva, na verdade. Não tem como você colocar um filme dentro de um livro. Um livro tem 300 páginas. Um filme tem 1 hora. Como é que você vai colocar 300 páginas dentro de 1 hora sem tornar isso uma coisa ruim? Cheio de detalhes. Sem contar que no livro, tu imagina, né? Tua cabeça tá ali pensando e tal. Exatamente. Não tem como... E eu já fiz o contrário. Eu já vi o filme pra depois ler o livro. E achei que... Deu na mesma, assim, na verdade. Porque eu consigo... A única coisa que muda é que daí quando você vai... imaginar os personagens, você já imagina ele com o rosto. Sim. Não adianta, não tem como. Mas é muito difícil, mas eu sou bem compreensível, eu acho que beleza. Mas voltando um pouquinho no assunto do Coringa, eu sou da opinião que o Jared Leto, ele tem um grande desafio pela frente, né? Sim. Porque o último Coringa, na verdade, que a gente teve um grande Coringa foi o Heath Ledger. Sim. E ele deu a vida pelo personagem mesmo, literalmente, né? Ele morreu por conta da loucura em que ele se colocou pra interpretar o Coringa. Então, eu acho que... Foi uma situação sinistra assim, né, cara? Na época, assim, que veio à tona que, tipo, ele se entregou pro papel, eu vou interpretar de verdade. Ele se entregou à loucura do papel. Tem um documentário que é dele na preparação pro Coringa. Que o pai dele mostra o caderno dele com as anotações, se ele se trancou muito tempo, se isolou do mundo. Ele praticamente virou o Coringa, vamos dizer mesmo, né? O filme dele é, porra... Então eu acho, olha aqui, eu já tô fazendo essa comparação. Então eu acho que muita gente vai pro cinema pensando nisso, sabe? Pensando... Não, e pra ele também... quero ver se é tão bom igual o outro. E pra ele ficou o desafio, né? De, eu tô num papel que o último que fez acabou se matando... E eu não posso vai que eu me entrego muito e fica toda uma situação em cima dele. Mas na época do Cavaleiro das Trevas, que saiu o Coringa, o Heath Ledger, também teve essa comparação. Vamos botar um mocinho do que fez 10 coisas que eu odeio em você, que fez... Que eu amava, melhor filme, fez não sei quantos filmes adolescentes e tal, e vamos botar ele no papel do Coringa. Não deram a mínima pra isso. O cara fez Segredo de Brokeback Mountain. Não vai dar certo nesse papel. Não, e foi lá e se entregou. Baita de um ator, né? Eu já gostava dele desde 10 coisas que eu odeio em você. Você assistiu? Assisti. A cena dele correndo na arquibancada e cantando. Gente, melhor filme, né? Em cima do capô do carro sentado, eu lembro disso. Então tá, mais alguma coisa? Pro primeiro bloco foi isso. Intervalinho? Então tá, até daqui a pouco.
Volta aí. Então, volta pra voltar? Voltou então. Voltamos. Voltou a direção. Tá, gente, eu descobri porque às vezes eu venho sem conteúdo, sem abastecimento pro Galhofando. Por quê? Porque eu vejo que vocês já falaram pra ver. Assim, tu falou Ele no último pega programa. a dica do Galhofando E eu e vai vejo, assistir. cara. Daí eu fui ver outro programa nosso, tá? O 007, né? Daí, tu falou do Atypical. Isso. Tá, eu cheguei na Netflix, abri e matei. Aí... Gostou? Animal. Meio forte, né? Porque o assunto é forte, que traz o caso do autismo, né? Então é bem bacana mesmo, fica a dica mesmo. Tu viu? Ó, o Diego falou, tem que ver, eu fui lá e vi. Fica a dica pra vocês também, quando a gente falar alguma coisa que leva a sério. Confia na gente. Confia na gente, não tanto, mas confia. E por isso que eu não consigo sempre trazer conteúdo novo. Mas eu vou trazer um filme que eu... Deixa eu pegar meu papel aqui meio feio, peraí, gente, não deixando ninguém ver aqui. Quando Nos Conhecemos. Foi um filme que eu vi no Netflix. É original? Eu não me lembro agora se é original ou não, gente. Fico devendo essa. Acho que é. Mas eu acho que é. E mais ou menos a história é a seguinte, vocês já viram ou não? Fala a história pra eu lembrar, porque por nome eu Ele sou conheceu a guria, ele sempre amou ela, mas não conseguia conquistar ela. Ela gostava de outro tal. Então o que ele fez? Ele conseguiu voltar no tempo. Já vi. E ele queria sempre tentar conquistar ela e aí não dá, a história ficava pior ainda. Então, a história é basicamente sobre isso. É um filme bem diferente, puxando dessa pegada. Mas é um filme bem engraçado, fica a dica pra quem quiser ver. Então, a minha dica de hoje é Quando Nos Conhecemos. Fica a dica. É aquela pegadinha light, tá? É uma, Pipoquinha como com disse a Amanda, aquela comédia Água com Açúcar? Água com açúcar. Pode ser. Pode ser? É mais ou menos. Romancezinho. Mas tem uma pegadinha mais engraçadinha, tá? Meio zoeira, meio louca. É meio diferente. Legal. Água com açúcar com gás. Põe um gásinho ali nessa água com açúcar. Pode ficar um pouco diferente. E por mim, gente, é isso aí. Fechou. Obrigado, valeu. Não, eu... Brincadeira, continua. Você disse. Falando nessa pegada de viagem no tempo, romance, eu acho que ainda tem no Netflix o filme Te Amarei Para Sempre. Que profundo. É bem profundo. Aí, Priscila, É um filme, que buscar dela, né? é um filme bem legal, bem bacana, que o cara, ele tem um problema no DNA dele, alguma coisa assim, que quando menos se espera, ele viaja no tempo para um período diferente. E ele conhece o amor da vida dele assim. Ele conhece ela menininha, ela adolescente, ela adulta, ele volta. Nossa. E eles ficam nesse... Que nóia. Daí a guria, ela fica esperando um dia X que eles vão se conhecer numa biblioteca. Que ele fala pra ela, ó, tal dia a gente vai se encontrar lá. Ele já sabia o que vai acontecer. Ele já sabia, mas ela, menina, não sabia. E ela ficou esperando. E o filme todo ali, nesse vai e vem, passado, presente, futuro, é muito interessante. Dá de compreender de boa, é um pouco complexo. Não, dá pra Dá de compreender. compreender de boa. Dá. Legal. Essa semana eu tô lendo, comprei... Na verdade, eu já comprei há uns 15 dias, eu não consigo... Esse livro aqui, ó. Comprei. Daniela Arbex. Todo Dia, Mesma Noite. A história não contada da Boate Kiss. Alguém já leu? Ó, vou falar aqui, ó. Eu tô na página 30. Já doeu, gente. Dói. Dentro da gente. Tu que já tá lendo aí, faz uma rapidinha da boate que esse pessoal se ligar aí. Bom, conta a história da Boate Kiss, que ela incendiou em 27 de janeiro há 6 anos, né? E morreram 242, agora eu não lembro o número exato, de jovens nessa boate. E agora a Daniela Arbex, que é uma jornalista, lançou esse livro. Agora não, já tem uns 3 meses que ela lançou esse livro. O que a Daniela Arbex faz? Que eu trouxe ele porque eu acho o trabalho dela muito interessante. Ela pega uma história grande, vai lá, e ela não faz como a gente, que vai lá, faz uma reportagem, vem e publica essa reportagem. Ela fica lá, vivendo aquilo por 1 mês, por quanto tempo for necessário, 2 meses, 3 meses. Ela conversa com o porteiro da situação que é envolvida ali. Todo mundo envolvido na situação. Esse livro, e aí ela vem e traz um livro pra gente. Então esse aí começou com o diálogo entre o médico e o enfermeiro que estavam no SAMU, no dia da Boate Kiss. Então conta esse diálogo e tal, e daí ela traz vários pontos de vista da mesma história até a gente entender É um relato que ela viveu, no caso, que ela presenciou e tal, que ela foi atrás. É muito legal, assim, ela tem uma narrativa, parece, porque é documental, parece bem chato, mas não é, ela consegue deixar uma história bem fluida, assim, que é fácil de ler. E aí eu já tinha lido um outro livro dela, por isso que eu trouxe, que aí eu confirmei, não, ela é boa mesmo. Que se chama Holocausto Brasileiro, um outro livro dela. Só livro forte, hein? Esse livro, esse Holocausto Brasileiro,
Ele conta uma história de um hospício em Minas Gerais, onde pessoas... Antigamente, eu não me lembro o ano, mas antigamente era assim, o hospício era um lugar pra... Eu sou tua mãe e eu acho que você é propensa a ser lésbica. Eu vou lá e te boto lá no hospício. Eu sou sua mãe. Eu sou seu pai e você fez sexo antes de casar. Eu vou lá e te ponho lá. As coisas começaram a mudar a partir de 80, se não me engano, no hospício. E aí, então... Os tratamentos pesados. Exatamente. Lobotomia, de tudo acontecia lá dentro. E aí era um hospício lá em Minas Gerais, não me lembro o nome da cidade agora, onde moravam uma série de pacientes, né? Internados lá. Moravam, né? Numa situação extremamente degradante, em que eles tinham que fazer as necessidades deles no chão, lá no pátio. Então eles estavam lá no pátio e o outro estava ali fazendo as necessidades. Eles viviam ali, não tinha roupa. Então tem fotos no livro dos pacientes de arquivos da época, de pacientes pelados, sabe? É bem trash, é triste. Então ela chama aquilo ali, o episódio, ela deu o nome de Holocausto Brasileiro, que a gente teve um holocausto aqui em Minas Gerais e ninguém fala sobre isso. É uma história velada. Tanto que nos arquivos, nas fotos, foram apagados. Aquelas fotos ali foi o que ela achou, sabe? Porque é uma história que Minas Gerais apagou, assim. E, enfim, é isso. Essas são as minhas dicas, os livros dessa jornalista, Daniela Arbex. Deixa aí pra quem quiser ler. Eu acho que eu não tenho estômago pra ler um livro desse, porque, pô, vou ficar sem condições. O que eu já sofri vendo a reportagem na época, assim, se eu voltar atrás e ver isso aí de novo... Eu lembro que teve um relato de um bombeiro que escutou os telefones tocando, dos pais ligando, já foi absurdo, aquilo ali já me tá louco. Mas, enfim. Seguindo a deixa da Amanda, quer você falar alguma coisa Não. antes, né? Tá, seguindo a deixa da Amanda, então, falando ainda em histórias fortes, pesadas, né? Dramáticas também, né? Eu vou falar de uma série que eu terminei de assistir essa semana, que tem na Netflix. É a The Fall. Acho que é assim que se pronuncia. The Fall. F-A-L-L. Quem quiser assistir, procura aí. É com o ator dos 50 Tons de Cinza, o Jamie Dornan. E eu tava assim... Já fazia uns dias que eu tava querendo assistir, mas eu não... Como eu sou uma das pessoas que lê os livros dos 50 Tons, assisti e tudo, eu já tinha uma imagem desse ator. E vendo esse filme, eu acabei criando outra imagem dele. A gente acaba criando ilustrações dos atores, né? Criando imaginações com imagens deles de acordo com os filmes que eles fazem. E esse filme, ele faz um serial killer. E tem, quer ver até, deixa eu achar aqui o nome da atriz. A Gillian Anderson, é a Stella Gibson no filme, e ela faz a detetive que tem que descobrir quem é o autor de uma série de assassinatos de mulheres. E ela tem que, através de fatos, de situações, pensar como um serial killer age, como ele pensa até ele chegar no determinado momento da morte, de decidir que chegou o momento de matar. Então ela vai construindo a história, os passos, até chegar no personagem do Jamie. Então é muito massa, assim, porque a visão que tu tem dele assistindo 50 Tons é uma. E tu assistindo ele fazendo um serial killer, o próprio jeito dele de olhar muda completamente. Eu achei muito legal esse desafio que ele teve. E assisti até o fim pra querer saber como é que seria o final. É muito legal, É a minha dica da semana. Falando antes desse preconceito com os atores, né? Como foi o caso do Heath Ledger ou do Jared Leto com o Coringa. Que a gente cria uma imagem e quando vê, será que esse filme vai ser bom, essa série vai ser boa? Tem esse ator, mas vai lá e se surpreende com ele. Você assistiu Once Upon a Time? Eu não consegui... Eu assisti alguns capítulos, alguns episódios, mas eu dei uma enjoada e parei. Vocês assistiram? Não. Eu adoro. Eu assisto tudo, tô vendo todos. Mas só porque eu lembrei que esse ator, ele esteve no Once Upon a Time como caçador. Once Upon a Time, pra vocês que não sabem, é uma série
que traz contos de fadas e transforma eles numa realidade, vamos dizer. Então, começa tudo numa cidadezinha onde mora a Branca de Neve, onde mora a Bruxa Má, onde mora... Mas elas não estão vestidas de Branca de Neve, elas são pessoas normais. Só que elas estão lá porque antigamente, quando realmente existia, né, esses personagens, a Bruxa Má lançou uma maldição que levou todo mundo pro futuro, que seria os dias atuais agora, e pra eles esquecerem quem eles são. Então demora um tempo pra Branca de Neve lembrar que ela é a Branca de Neve. Ah, eu tô vivendo aqui como tal personagem, mas eu sou a Branca de Neve. Aí lembro... Aí vai procurar, cadê o príncipe? Que loucura, não? Aí o príncipe... então assim... E aí, em algum momento, aparece esse ator como caçador. Ele é o caçador da história da Branca de Neve. Tem mais 6 minutinhos. Vamos? Pode... Posso? Tem mais coisa pra falar, Dara Paula? Grosso, né? Tipo, a pessoa tá falando. É a segunda vez que o Heitor me corta Foi hoje. ela que me cutucou. Ele que me cutucou pra... Mas é pra te ver gentilmente, não pra Ele que cortar me a cutucou Amanda. pra ele ver, não tem Amanda culpa. falando aqui, ó. Eu não tenho culpa É pra pra... ver Ele que me gente cutucou. ver. É a segunda vez vem hoje. discreto. Eu tô marcando. Tá bom, desculpa. A terceira, tem mais uma, né? São Não, 3? semana que vem não vou gravar. Ai, meu Deus do céu. Tem lugar semana que vem, ó. E o trailer da Freira, tu viu? Não Credo. tem. Nem Eu vi, nem verei. eu vi hoje o teaser. Nunca nem vi. Não vi, A nem verei. freira, né, que é aquela freira do... Annabelle. Não é. do outro. Invocação do Mal. Invocação do Mal. Invocação do Mal. Aquela ali vai dar muito medo. Credo. Nossa. Eu não assisti Invocação do Mal. Porque eu assisti o trailer e fiquei com medo. E não falei, Deus me livre. Mas bota um trechinho. Vai que... Ó, o Vini tá ali pra... Não, mentira. Eu não vai ter trecho, acordo, não vai ter acordo trecho de de terror, medo à noite, achando que tem gente no quarto. Imagina se eu assisto a Freira. Eu vou acordar vendo a Freira todo dia, certeza. Bota um trechinho da freira só pra gente não vou dar colocar. uma curtida. Vai, Bota Heitor, vai colocar assim. Não vou colocar, tenho medo, Coloca. cara. Não vou colocar. Coloca. Bota de olho fechado. Só o teaser da freira. Ó, como é que vai ficar essa parte? Eu não garanto nada. Vou fazer de olho fechado. I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. Tá, e era isso pra hoje, então? Era isso? Fechou? Acabou? Era Acho isso, que é. aquele Bom final de abraço. semana pra vocês. Aproveitem. Sorteio. Se não liga lá no esquece, sorteio. Redes sociais, E e-mail. depois dicas, tem a musa da essas coisas. Copa. Depois tem a Tem musa a da Copa. Luziane. Isso aí. Fechou? Luziane. Luziane. Vamos no beijo. menino Heitor. Tchau, gente. Vamos onde, cara? Embora? Ah, vamos, tá falando. Vamos. Falou. Valeu, gente. Tchau, Beijo tchau. Tchau. Ai, vamos. Partiu. Vocês vão beber. Aparentemente não, até o momento. Bora beber, não importa o que vai ser. Piscando a bateria.